Salve Maria para todos! Hoje vamos gravar a respeito da sacralização do mundo. É possível sacralizar o mundo? O que é o mundo? O mundo no Evangelho é condenado por Nosso Senhor. Demônio, mundo e carne são inimigos do homem. Nós já vimos em gravações anteriores que quando no Evangelho se fala do mundo, se fala da penetração do espírito do demônio, da penetração dos vícios capitais na sociedade, nas instituições. Na Idade Média, nós tivemos a sociedade temporal católica, não era mundo. São Luís não era mundo. No Antigo Testamento, o rei Davi não era mundo. Jó, riquíssimo, não era mundo. Então, o que é o mundo? Madalena, quando quebrou os perfumes aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, era mundo? Não, não era mundo. Arimateia, José de Arimateia, riquíssimo, comprou todos os perfumes para embalsamar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era mundo? Não, não era mundo. Então, vejamos hoje a missão do católico, do leigo, em sacralizar a sociedade temporal. Esta missão está fundamentada no ensinamento da Igreja e nós hoje vamos dar um destaque especial ao discurso do Papa Pio XII em 1957 sobre o apostolado dos leigos. Você pode perguntar, bem, mas por que você não cita o Papa Leão, não cita outros papas conciliares? Quem tratou dessa matéria especificamente, que eu saiba, foi o Papa Pio XII. E o tratou com muito acerto. Por quê? Porque havia os erros da ação católica na época. A ação católica era um apostolado de leigos, mas um apostolado de leigos que não visava mais converter. E o Papa Pio XII, então, ele retifica essa noção do apostolado dos leigos na sociedade civil. É muito útil para todos nós. É muito útil também para corrigir uma distorção. Nós devemos sacralizar o mundo. O que é que isso quer dizer? É a matéria da nossa live de hoje. Qual era a ordem social da Idade Média? Clero, nobreza, povo. Nobreza e povo estavam onde? Na ordem temporal. As inúmeras corporações de ofício, o que fizeram? O embelezamento das catedrais, das próprias casas, os móveis, tudo na Idade Média confluía para o embelezamento, ou seja, o concurso do mundo temporal, da sociedade temporal para a salvação das almas. Nós temos aí esse slide. Nós já vimos então que mundo não é criação, porque se fosse criação, evidentemente a criação, sendo obra de Deus, não poderia ser para a perdição do gênero humano. Já vimos também que mundo não é a sociedade temporal. São Luís, rei de França, governando a França, não era mundo. Garcia Moreno, presidente do Equador, colocou o Equador a serviço do Papa Pio IX. Consagrou o Equador ao Sagrado Coração de Jesus. Isso é mundo? Não, isso não é mundo. Um professor que se dedica ao ensino, que quer levar os alunos para a compreensão das verdades, das ciências, sejam naturais, não é? Para a compreensão, para a cultura, isso é mundo? Não, isso não é mundo. Se o mundo fosse fator de perdição, então era o caso de dizer que todos os homens tinham obrigação de entrar para o clero, para ordens religiosas. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, nos anos 50, 60, promovia as semanas de estudo dos aderentes, dos propagandistas do jornal Catolicismo. Numa dessas semanas de estudos, ele trata, numa conferência, exatamente da consecratio mundi, do que é que consiste a consagração do mundo. Ora, a consagração do mundo não pode ser o pontífice romano consagrar o mundo a Deus. Isso não faz sentido, não é? Então, o que é a consecratio mundi? Diz o Dr. Plínio. A consecratio mundi é uma das razões pelas quais os leigos devem fazer apostolado. Nós veremos aqui também um outro aspecto, que é moldar a sociedade temporal, moldar as artes, moldar os costumes, moldar a cultura para que elas propiciem a salvação das almas. Dr. Plínio procura resolver uma dificuldade que é a dificuldade do laicismo. Esse subconsciente das pessoas, fruto do laicismo. A igreja salva
o Estado cuida dos bens materiais, do bem-estar material. Olha, isso não é verdade. Pela doutrina da igreja não é verdade. A igreja salva? Sim, a igreja salva. Mas o Estado deve fornecer à igreja, e, portanto, o leigo que está posto no Estado, deve fornecer à igreja os meios para coadjuvar, para ajudar a salvação das almas. É claro, por exemplo, vamos tomar o exemplo da arquitetura. Uma arquitetura bonita, que não seja do Niemeyer, que não seja desses artistas modernos, comunistas, vai refletir o quê? Unum verum bonum pulcrum. Uma arquitetura comunista vai refletir o quê? Uma arte, uma pintura, uma escultura vai refletir o quê? A mentalidade comunista. Então, a sociedade temporal, a sociedade civil tem um fator, tem um aspecto muito importante para ajudar a salvação das almas. Dr. Plínio, nessa conferência, então, da Semana de Estudos, ele mostra isso. De tal maneira, o laicismo impregnou a sociedade que nós estranharíamos se ouvíssemos dizer: há uma sociedade católica de arquitetos, há uma sociedade católica de professores, há uma sociedade católica de ascensoristas de elevador. Bom, hoje não tem mais os ascensoristas, né? Há uma sociedade católica de operários, há uma sociedade católica. A pessoa pode dizer: bom, mas nós temos a Pontifícia Universidade Católica, PUC. Olha, a PUC está infiltrada em tantos e tantos lugares do espírito da esquerda, que a gente chega numa... Infelizmente, não corresponde, portanto, a essa ideia da sacralização da sociedade temporal. Então, nós veremos agora em que consiste essa doutrina da consecratio mundi. Diz o Dr. Plínio: a vida terrena foi dada aos homens para ganharem o céu, e tudo quanto foi criado por Deus reflete, de algum modo, uma perfeição do Criador. Nós já vimos esse aspecto aqui em outras lives. São Tomás, São Boaventura mostram que a criação reflete as perfeições de Deus. Mostramos também que é necessário ao leigo subir até Deus. De que maneira? Deus é a perfeição, Deus é a ordem, Deus é a beleza, Deus é a beleza, e em tudo aquilo que for retamente ordenado, devo contemplar os reflexos da perfeição do Criador. Então nós podemos ver agora, vamos distinguir aqui, esta perfeição nas criaturas. Nós podemos ver, em primeiro lugar, nas pessoas. O sacerdote de batina, um exemplo típico da sacralidade. Um militar que honre a sua farda, dedicado ao serviço da pátria, a gente vê ali a sacralidade do quê? Da imolação em favor do bem comum. Se eu tenho um intelectual que dedica seu tempo, como foi o caso do professor Plínio Correia de Oliveira, a escola de jornalismo católico, ele se dedica à formação de outros. Este é um aspecto da sacralidade em pessoas na sociedade temporal. Nós podemos considerar também a sacralidade na natureza, ou seja, na criação. Aí o Dr. Plínio comenta, nós podemos pegar, por exemplo, algumas fotografias do nosso Grand Canyon, nos Estados Unidos. Nós podemos pegar aqui algumas fotografias da Chapada do Diamantino e outros locais assim, e nós vemos ali o que? Nós vemos ali uma grandeza. A grandeza do Criador está muito particularmente espelhada ali. Olha, o alto mar, visto com olhos católicos, reflete a grandeza de Deus. O Dr. Plínio já passa aqui para uma ação concreta. Vamos tomar, por exemplo, o Rio de Janeiro, quando não havia o Cristo Redentor. Vocês sabem, a ideia do Cristo Redentor foi daquele arquiteto Heitor da Silva Costa. Quer dizer, olha o panorama do Rio e veja, olha, naquele Corcovado, se nós colocamos uma estátua do Cristo Redentor,
nós completamos a obra de Deus. Basta ir ao rio, basta ver a fotografia, e isto está perfeitamente demonstrado. Ali está o homem, completando a obra de Deus. Eu ouvi também a sugestão do professor Plínio Correia de Oliveira, que ele colocaria, se estivesse nas mãos dele, né, uma imagem de Nossa Senhora, também nas mesmas proporções, no Pão de Açúcar. O que é isso? É o homem que contempla um panorama e com senso artístico, não é só senso artístico não, com senso de beleza, com senso de que está à procura de completar a perfeição da criação e diz, ali fica bem uma estátua de Nossa Senhora. Ali fica bem uma guarita, uma unidade, uma torre, ali fica bem uma igrejinha. Ele completa, vejamos bem a noção. Então, o leigo, posto na sociedade temporal, na sociedade civil, está se esforçando para completar a obra de Deus. Deus criou o panorama do Rio de Janeiro. Ele olha e diz, ali no Corcovado, fica muito bem uma estátua do Cristo Redentor. Quando colocam, a gente olha e diz, realmente, aqui completou a obra de Deus. Deus fez a obra imperfeita? Não, não fez. Ele já a fez, esperando que o homem correspondesse à graça. O homem que vive na sociedade civil correspondesse à graça e colocasse ali a estátua do Cristo Redentor. Então, Deus, autor da matéria, deu a possibilidade da matéria ser ajustada pelo homem. O homem, quando toma um cristal bruto e faz o polimento do cristal, o que ele fez? Ele completou a obra de Deus. Nós passamos agora para um terceiro ponto. É que, historicamente, não no mundo antigo, mas historicamente, depois da Idade Média, com a Revolução, o que é que se deu? A Revolução entrou no campo, invadiu o campo temporal, invadiu a sociedade civil, invadiu, é claro, a arquitetura, a pintura, a música, a cultura de modo geral, invadiu e foi transformando a cultura em elemento da revolução. Até chegamos na cultura pop, na arte moderna, enfim, todas essas aberrações porque destoam dos princípios da beleza. Então, o Dr. Plínio está mostrando, o homem pode tanto optar por embelezar a natureza, como pode também optar por enfeiar a natureza. Se ele, então, ali no Corcovado, coloca uma estátua monstruosa, coloca uma construção monstruosa, ele está fazendo o quê? Ele está enfeiando, ele não está completando a obra de Deus, ele está enfeiando a natureza. Então, o Dr. Plínio sintetiza assim, o homem tanto é capaz de aumentar a expressão de beleza que as coisas têm. Eu já falei, ele pode polir um diamante, ele pode ter uma pintura lindíssima, como também é capaz de diminuir e desfigurar a expressão desse pulcro. Torna-se claro o seguinte, continua o Dr. Plínio, quanto mais uma civilização tem aspecto de reta beleza e de reta ordenação, ela cria condições para que o homem caminhe na virtude. Ela vai determinar, ela vai obrigar, ela vai criar condições para que seja mais apetecível ao homem a virtude. Como, vou repetir, a arte moderna. Com esse enfeiamento da arte moderna que penetrou também, todos sabem, no ambiente eclesiástico, na forma das igrejas, quantas e quantas igrejas, pela arquitetura, já não conduzem mais as pessoas para Deus. Estou falando aspecto exterior de um templo. Dr. Plínio aborda, por fim, um outro aspecto, que é o aspecto da hierarquia, da desigualdade.
A criação, nós já vimos em outras lives, a criação é harmônica, proporcionada, desigual, monárquica. O que quer dizer isso? A desigualdade da criação passa por todos os reinos, mineral, vegetal, animal. No homem, nem diga. No homem, pega a beleza de alma de um São Tomás de Aquino, de um São João Bosco, que dedica a vida inteira à salvação desses jovens, mas aos milhares. Que beleza de alma tem isso? Bem, essa beleza é maior ainda quando a gente sobe um degrau e vai para o mundo angélico. Maior é quando nós pensamos nas perfeições de Nossa Senhora e do Homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos, todos sabemos, são 3 coros de 3. É uma hierarquia. Deus criou o mundo, ensina São Tomás, desigual e hierárquico. Não é só desigual. Porque se fosse só desigual, nós temos um animal, temos uma planta que é a mesma coisa, temos um peixe, temos, enfim. É hierárquico. A hierarquia fere profundamente o espírito revolucionário. Lúcifer se revoltou e disse, não servirei. Quis se colocar assim com Deus. Os revolucionários todos, a começar por Lutero, Revolução Francesa, comunismo, não dizem não servirei. Lutero disse não servirei. Longe de Roma, abaixo o Papa. A Revolução Francesa pegou o mesmo princípio da igualdade e jogou na esfera temporal. Não há nobre nem rei, somos todos iguais. Bom, nós estamos vendo aí se todos são iguais mesmo, né? Vem o comunismo e, por fim, diz todos são iguais, inclusive na fortuna. Por isso é que o comunismo produz a miséria, é por princípio. O Papa Pio XII, neste discurso ao apostolado dos leigos, como eu disse, em 1957, ele entra em detalhes. Ele mostra o crescimento populacional não permite mais que somente o clero atenda a todas essas necessidades. Aí veio o desvio, como eu disse, da ação católica. Os leigos, então, vão participar do apostolado da hierarquia. Isso não existe. O que o Papa Pio XII corrige aqui, dessa doutrina falsa, é o seguinte, os leigos vão cooperar para que a salvação das almas seja facilitada. Eu vou ler. Vou ler o comentário que o próprio Dr. Plínio fez, o discurso de Pio XII. Esta sociedade civil, como todas as coisas criadas por Deus, deve ser consagrada a Deus, deve ser oferecida a Deus, deve ser ordenada segundo os desígnios de Deus para colaborar com a obra de Deus. Estão vendo? Isso aqui, Dr. Plínio, já está enfrentando esse nefasto handicap. Quer dizer, veio o laicismo separou a igreja e Estado, o Estado está para lá, a igreja está para cá. Então, o Estado que vai viver a vida dele indiferente da igreja. O Dr. Plínio está dizendo, não é assim. A obra da contra-revolução precisa sacralizar novamente a sociedade temporal. Isto é a consecratio mundi, é fazer do mundo uma sociedade temporal que seja ela mesma sagrada também. O que é esse sagrado aí? Nós vamos ver. É refletir as perfeições de Deus. Esta obra da elaboração de uma sociedade temporal sagrada é a obra que Pio XII dizia ser especificamente do leigo. Nós não podemos pedir isso do clero, não é missão do clero. Não é missão do clero ir para a oficina, não é missão do clero ir para para o cenário político, não é missão do clero ir para o jornalismo. A missão do clero é muito superior, é outra. Bem, continua. Para entrar nas faculdades, nas oficinas, nos metrôs, nos ônibus, em toda parte, é preciso que haja leigos. Tirado do comentário do Dr. Plínio ao discurso de Pio XII.
e que sejam portadores habituais da palavra de Deus. Então, por uma razão de número, como eu disse, cresceu a população. Por uma razão de qualidade própria, quer dizer, especificidade das funções. O leigo está na sociedade temporal. O leigo não é substituído pelo sacerdote na esfera temporal. Se nós jogarmos todo o clero na esfera temporal, ele se dilui. Não é a missão do clero. É muito, como eu disse, a missão do clero é muito superior. Muito superior. Por isso, a principal tarefa do sacerdote não consiste em fazer ele tudo, mas em formar grupo de bons leigos que por toda parte entrem, atuem e produzam aquela parcela de bem que a sociedade temporal é levada a fazer para a santificação das almas. Eu creio que podemos encerrar aqui o nosso vídeo. Então, nós mostramos que aceitar esse laicismo de Estado está errado. O leigo precisa atuar na sociedade com vistas a sacralizar a sociedade. É preciso reverter a penetração da revolução em todos os ambientes, em todos os setores. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, é uma pergunta muito interessante. Quem sabe se nós podemos, numa outra ocasião, tratar um pouco mais. Nossa Senhora guarde a todos. Salve Maria.